Bom dia, superabundas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de 17 de outubro de 2022. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto até mesmo polêmico, mas eu preciso falar sobre ele. E vocês vão ver aí também que eu preciso ir no dentista, porque eu fiz o favor de quebrar o aparelho. Então eu já ia lá no dentista, então calhou que quebrou bem na mesma época, no mesmo dia. Mas eu vou contar também como é que eu fiz isso. Eu vou começar com isso para depois entrar num assunto mais sério, tá? Eu não sei se foi porque eu emagreci, eu não sei, mas aqui nessa região aqui, o aparelho começou a pegar dentro do lábios, né? Dentro da boca, da gengiva, não é? Essa parte de dentro, assim, né? Só que em cima. Começou a cortar. E aí eu tive a brilhante ideia, mas foi uma ideia muito brilhante de falar, vou colocar uma gaze enroladinha aqui, porque aí não fica pegando até parar de doer, e aí eu vou no dentista e ela vê o que aconteceu, né? Você tem que ajustar o aparelho mais para baixo, não sei. E o que aconteceu? A gaze enroscou no aparelho, e na hora que eu fui tirar, puxa daqui, puxa dali, ela enroscada, ela quebrou o aparelho. Eu consegui essa façanha. Acontece, gente. Então hoje eu vou lá, mas é importante que também vocês visitem com frequência o seu dentista, tá? Muito importante que vocês façam isso. Visitem o seu dentista com frequência, tá? Certo? Então, o tema de hoje vocês já viram aí, né? Segunda-feira hoje eu estou em casa já que eu vou no dentista, então eu tenho como conversar um pouquinho mais com vocês. Vocês já viram no título, que é Os cristãos são homofóbicos? E aí? Será que vai ser esse vídeo? Não, tá? Eu tenho que dizer para vocês que nós não somos homofóbicos, tá? Deixa eu começar pela palavra homofobia, né? Então, homofobia, gente, é uma palavra que deriva de duas palavras. Homo, que tem a ver com o homem, com o ser humano, e fobia, que tem a ver com medo ou aversão, tá? Então, juntando essas duas, a gente entende homofobia como aversão ao homossexual. No caso, a gente tem uma aversão não ao homem, tá? Mas ao estilo sexual desse homem, tá? Porque a homofobia se caracterizou como a aversão ao homossexualismo, tá bom? Ou seja, não a aversão ah, contra homens, de modo geral, homens com H maiúsculo, ou seja, homem ou mulher, tá? Mas aversão ao a escolha sexual dessa pessoa, tá? E aí o que acontece? Já falei aqui para vocês que eu sou cristã e já falei aqui para vocês também que a gente precisa respeitar os nossos companheiros, os nossos irmãos, as pessoas como nós gostaríamos de ser respeitados, né? Já expliquei sobre isso lá naquela campanha de outubro, todos os dias mais próximo de Deus, que ágape significa respeito, e quando Jesus falou ame o seu próximo como a si mesmo, ele estava falando respeite o seu próximo como a si mesmo, mas por um erro de tradução foi colocado como amor em vez de respeito, tá? Sabendo disso, a gente também tem que entender o seguinte, né? Então, veja você que está me escutando, que é interessante você me escutar até o final e depois a gente tentar argumentar aqui nos comentários, em outro vídeo, tá? Nas minhas redes sociais, não tem problema nenhum. Mas eu estou justificando para vocês como que acontecem as coisas. Por que que o grupo que se chama cristão, tá? E cristão, porque são pessoas que acreditam em Cristo, independente de serem católicos, de serem protestantes e todas as ramificações do protestantismo,
independente de serem judeus messiânicos, né? Independente disso, pessoas que acreditam que Jesus é o Messias, que ele veio e que ele vai voltar, tá? Você acredita nisso, então você é cristã, tá? Todas essas pessoas, elas seguem a ideia de Jesus, elas seguem os passos de Jesus. E Jesus veio em uma época em que se existia uma lei, que era uma lei muito rígida, né? E ele falou assim: olha, eu vim para se fazer entender essa lei, mas eu não vou modificar sequer uma vírgula. A gente tem a ideia de que estamos vivendo pela graça, e como estamos vivendo pela graça, não precisamos cumprir as leis. E não é assim. Então a gente precisa cumprir as leis de Deus, sim, aquelas que foram colocadas lá no Antigo Testamento, sim. Por quê? Porque essas leis, elas separaram o povo de Israel. Tudo bem que existem leis que realmente são bem difíceis de se cumprirem, né? Por exemplo, a questão da vestimenta, né? Que não podia misturar uma coisa com a outra. Hoje em dia é quase impossível. A gente já compra na fábrica os tecidos tudo misturados, né? Então, fica realmente difícil manter exatamente igual. Então, Jesus vem e modifica? Não, ele não modifica. Ele ameniza essa lei, tá? Então, beleza, você não precisa se preocupar com o tipo de vestimenta que você vai comer. Ou vestimenta que você vai comer, gente. Um tipo de vestimenta que você vai vestir. Você não precisa se preocupar com o tipo de comida que você vai comer. Mas isso não significa que você deve ignorar todas as leis de purificação, de santificação que foi estabelecido pelo Pai, ou seja, por Deus. Então, o que Deus falou o seguinte, né? Deixa eu voltar lá na história para vocês entenderem, porque nós cristãos não somos homofóbicos, a gente tem um preceito, a gente tem uma conduta, tá? Então vamos lá. Lá no princípio, né? O Deus falou assim, gente, eu tô vendo que vocês aí em Israel, né? O povo de Israel, tá passando por um sufoquinho aí com o pessoal do Egito, né? Vocês estão sofrendo, né? E eu vou tirar vocês daí. Eu ouvi o clamor de vocês, eu vou tirar vocês daí. Então Deus tira o pessoal do Egito. Mas o povo de Israel passou muitos anos como escravo do Egito, né, dos egípcios. E eles aprenderam a fazer os mesmos tipos de culto que os egípcios faziam. Então os egípcios tinham aí 10 deuses, né? Eles adoravam os mesmos deuses. Os egípcios faziam alguns tipos de rituais. E o povo de Israel também fazia esses tipos de rituais, porque eles passaram muitos anos ali misturado com eles. Então eles acabaram absorvendo. E Deus ainda fala assim: ó, só que eu vou mandar vocês para uma terra em Canaã, chamada Canaã. Ele não falou o nome da terra, mas é uma terra que emana leite e mel, que a gente sabe que é Canaã. Eu vou te mandar para aquela terra. Só que em torno daquela terra existem outros povos, outras tribos que adoram outros deuses e fazem rituais para esses outros deuses, tá? E eu não quero que vocês façam a mesma coisa. Ponto. É isso. Eu não quero que vocês façam a mesma coisa. E aí, eles vão para a terra e Deus estabelece essas regras. Então, quando Deus estabelece, olha, não quero que vocês construam uma imagem, né, de barro que foi feita por mãos humanas para me adorar, porque isso é o que os outros faziam. Vocês são diferentes, eu não quero que vocês façam isso. Vocês têm uma conexão diretamente comigo, né? Eu estou morando no meio de vocês, eu estou com vocês durante o deserto em coluna e nuvem de glória, depois no tabernáculo, dentro do Santo dos Santos e depois no templo, né? E depois a gente vem com Jesus Cristo que nos ensina a ser um intermediador, né? Mas eu estou morando junto com vocês. Vocês não precisam de uma imagem, vocês não precisam de um objeto da natureza, uma flor, uma planta, uma árvore, para me adorar, né? Eu estou aqui, é só falar comigo. É isso que Deus fala, né? Depois ele fez assim, honre pai e mãe, não mate, não destrua,
não minta. Todas essas regras são regras estabelecidas ainda hoje na nossa sociedade. Quando você vê uma pessoa que está roubando, você não gosta que ela está roubando, porque você sabe que é errado. Se a pessoa está mentindo, você não gosta, porque a pessoa, você sabe que é errado, né? Se a pessoa é falsa com você, você não gosta, porque você sabe que aquilo é errado. São regras de estabelecer uma sociedade vigente, uma sociedade longínqua. É por isso que a gente usa essas regras ainda hoje dentro de um Estado que é laico. Entende? Aí o que acontece? Deus continuou estabelecendo algumas regras para a adoração dele. Vocês não devem comer determinados tipos de alimento. Sabe o que é interessante? Esses determinados tipos de alimentos que Deus fala que não, você não deve comer, ainda hoje existem muitos nutricionistas que recomendam as mesmas coisas, com de nomes de dietas extravagantes, dietas low carb, Holy 30, que nem vocês viram aqui, dietas de não sei o quê. Por quê? Porque os mesmos alimentos que já estavam ditos por Deus que faziam mal com o consumo em excesso também fazem mal ainda hoje, né? Aí Deus pega e fala assim: olha, vocês não devem ter alguns tipos de comportamentos sexuais. E aí ele vem falar isso para a higienização e purificação das pessoas, né? Então, ó, você não deve, homem, dormir com a sua mulher quando ela estiver menstruada, né? Lembrando, eles eram escravos, higienização naquela época era ruim. A mulher tá fragilizada quando ela tá menstruando, e aí o cara ogro ainda vai lá e força alguma coisa com ela, tipo, né? Você não deve fazer isso. Aí ele estabelece, olha, você não deve, né, ficar com o seu pai, você não deve ficar com a sua mãe, você não deve ficar com seus parentes, né? Ficar no sentido de mostrar a nudez, ter relações com seus parentes. Beleza, tá explicado isso, Deus explicou isso, né? E Deus explicou também o seguinte: é abominável aos meus olhos, tá lá em Êxodo, Levítico, né? Essa passagem aí, né? Das leis. Ah, você não deve, é abominável aos meus olhos que um homem se deite com outro homem. Na nossa Bíblia, a Bíblia que fica em circulação, às vezes não vem comentado por que Deus estabeleceu isso, né? E a Torá, ela traz esse comentário. A Torá vai se dizer o seguinte: olha, outros povos, né, que viviam em torno do lugar onde o povo de Israel iria viver, faziam isso. Outros povos faziam homens dormir com homens e mulheres dormirem com mulheres para adorarem santos, para dormirem com santos. E Deus jamais negou a existência desses santos. Ele simplesmente falou: eu não quero que vocês façam isso, certo? A mesma coisa, Deus falou assim: eu não quero que vocês se deitem com animais. Por quê? Porque esses outros povos e rituais de adoração para os deuses que eles acreditavam dormiam com animais. Aí ele fala: eu não quero que vocês deem sacrifício aos seus filhos, né? Por quê? Porque esses outros povos faziam sacrifícios humanos. Então Deus estabeleceu: olha, é isso que vocês não devem fazer. É abominável vocês dormirem com um animal. Zoofilia, gente. É abominável vocês sacrificarem o filho de vocês, né, no fogo, em algum outro tipo por causa de fé. Eu não peço isso. É abominável que um homem se durma com outro homem. Por quê? Porque eles dormiam com os santos, eles dormiam com outros homens para poder adorar a santos, tá? Adorar a outros deuses. Então, isso se tornou abominável a Deus. Por quê? Porque é um rito de adoração a outro Deus. Aí, Deus estabeleceu essas regras e a gente foi e continuou. Então, quando Jesus veio, Jesus falou: eu não vim tirar uma vírgula dessas leis. Essas leis continuam sendo válidas. Mas é preciso que vocês entendam que algumas coisas vocês estão fazendo errado. Por exemplo, era o mandamento de sábado. Deus falou assim: olha, dia de sábado vocês precisam descansar, vocês não são escravos. Vocês precisam trabalhar e vocês precisam descansar um dia. Porque senão o corpo de vocês não vai aguentar. E Deus abençoou esse dia de sábado. E ele ainda falou: aproveita nesse dia que você está descansando e vem me adorar.
né? Vem buscar a minha face, vem falar comigo, vem me buscar, vem me conhecer. Jesus veio e falou assim, o que acontecia, né? Os judeus da época começaram a parar de socorrer pessoas, a parar de ajudar pessoas que estavam passando fome, necessidade no sábado, porque eles entendiam que não podia fazer nada. E não era isso. Então Jesus veio e falou assim, não, mas não é assim. No sábado a gente ajuda as pessoas, no sábado a gente corre as pessoas, a gente não pode, de fato, né, vender o nosso dia de descanso, ou seja, trabalhar pesado, se é dia do Senhor. Né? Então, se a gente vai falar com o Senhor, se a gente vai ajudar os outros, porque os outros também são do Senhor, a gente ajuda os nossos irmãos, e esse é um trabalho de Deus, para Deus, no caso, então a gente pode fazer isso no sábado, sim. Então, ele veio mostrar que algumas coisas que o pessoal estava fazendo lá estava errada. Tá? Mas ele não modificou as leis. Se ele não modificou as leis, e eu hoje entendo que eu sou cristã, tá? Que eu sigo esse caminho, que eu sigo Jesus Cristo, que eu acredito que ele vai voltar, não tem como, através daquilo que eu acredito, achar que é permitido uma pessoa ser gay, ou uma pessoa ser lésbica, ou uma pessoa ser bissexual, tá? Por quê? Porque não é permitido, estava escrito lá na lei, e a lei Jesus não mudou, tá? Isso não significa que eu não deva respeitar essa escolha da pessoa, porque respeitai uns aos outros como você gostaria de ser respeitado, né? A Bíblia também fala assim, ó, você ama o pecador, mas você rejeita o pecado. Né? Isso não significa que a pessoa que decidiu, que optou por ser LGBTQIA+, e tudo mais que tem ali dentro da sigla, né? Que ela é pecadora e eu não sou porque eu sigo Jesus. Não, não é isso. Eu sou pecadora assim como ela, entendeu? E o pecado dela é da abertura para a carne, tá? Isso é um pecado basicamente sexual de abertura da carne, tá? Por quê? Porque Deus falou, isso daí para mim continua, tá? Porque a palavra de Deus não muda, para mim continua sendo um ritual, né? Uma adoração ao inimigo, a Satã, que é o adversário, tá? Deus não mudou isso, tá? Agora, não quer dizer que essa pessoa, que eu, comparado com essa pessoa, sou santa, porque eu vou para a igreja, porque eu oro. Não, se eu tenho o pecado da gula, estou no mesmo caminho. Se eu tenho o pecado de um vício, seja de droga, de bebida, de cigarro, estou no mesmo caminho. Se eu tenho o pecado de mentir, estou no mesmo caminho. Por quê? Porque eu estou buscando logo, assim, eu não preciso escolher um lado, né? Se eu não escolher um lado, que é o lado de Deus, eu já escolhi o outro lado consequentemente, entende? Então, já foi a minha escolha. Então, eu tô no mesmo caminho que essa pessoa, entendeu? Eu não acho você que porque você tá na igreja, tá orando, tá jejuando, tá fazendo as coisas, que você não é pecador, que você é superior ao outro, porque você não é, tá? Mas também não pode ser taxado de homofóbicos, porque a gente rejeita o seu estilo de vida, rejeita a sua escolha para nossa vida, entende? Não é que eu rejeito para a sua vida, é sua vida. Faça o que você quiser. Mas para minha vida, isso é errado. E por que que é errado? Porque Deus disse que era errado. E Jesus não modificou isso quando ele veio aqui, tá? Ponto. É esse o meu ponto, né? Então, sim, sou cristã, creio nisso, e contanto, e portanto, isso me faz ser uma pessoa que não acha correto para minha vida esse tipo de escolha, tá? Não tem como eu, como cristã, falar sou bissexual, sou lésbica, sou gay, sou pansexual, sou polissexual e toda a nomenclatura LGBTQI, A, B, N, K, Y, Z e todas as outras, porque é gigante essa sigla. Então, a gente precisa falar. Por isso que eu estou falando, né? Não somos homofóbicos, porque não rejeitamos o homem,
tá? Rejeitamos a escolha desse homem sexualmente, tá? E a escolha desse homem sexualmente é a escolha que é errada para minha vida, não para ele. Ele escolheu a escolha dele, ele fez a escolha dele. E é isso. Eu fiz a minha. E eu sigo a minha dentro dos princípios que eu acredito que são verdadeiros para minha vida. Entendeu? Então é por isso que não dá para falar que a gente é homofóbico. A não ser quando, tá? Peraí, vamos colocar outra ressalva aqui. A não ser quando uma pessoa hétero humilha, maltrata, maldiz, julga, briga, exclui uma pessoa que se diz transexual, bissexual, travesti, e todas as outras trocentas nomenclaturas ali. Aí sim, sendo homofóbica. Mas você falou pra mim que é gay e eu falei, olha, eu não concordo com a sua escolha, eu não tô sendo homofóbica com você, tá? Eu estou falando que eu não concordo com a sua escolha na minha vida. E isso pra mim é errado. Mas eu te aceito como pessoa, então a gente vai continuar conversando, a gente vai continuar trabalhando juntas, a gente vai continuar amigas e tá tudo bem. Entendeu? Não quer dizer que eu sou homofóbica porque eu não aceito essa escolha. A mesma coisa você, né? O outro lado, né? Às vezes eu falo assim, olha, eu quero pular de paraquedas sem o paraquedas. Aí você olha e fala, cara, a escolha é sua, né? Mas se isso pra minha vida, eu não vou fazer, que eu sei que é perigoso, entendeu? Eu não vou fazer. A pessoa quiser pular, ela que pule. É a mesma coisa, tá? Só pra gente poder entender. Então, resumidamente, né, cristãos não são homofóbicos, exceto se estiver humilhando uma pessoa que se diz homossexual, aí sim está sendo homofóbico. Caso contrário, se eu falar para você que eu sou contra a sua escolha de vida, eu estou dando a minha opinião, eu não estou sendo homofóbico com você, tá? Como cristã, vocês precisam entender que eu tenho um princípio, e esse princípio não foi mudado desde que Jesus veio para cá, porque ele não mudou a lei. Ele simplesmente se fez esclarecer essa lei, tá? E se a lei, se é de Deus, a gente precisa cumprir. Conseguimos cumprir todas? Não, tá? Não somos santos, não somos perfeitos. A gente diz que é cristão, a gente tenta caminhar por um caminho, mas não somos santos, não somos perfeitos. Essa misturada toda, tá? Tá errado, porque tá escrito na Bíblia que isso é errado, porque era um ritual que se fazia para a adoração de outros deuses. Ponto. É isso que eu sei. E é nisso que eu acredito. Então tá errado, isso não é pra mim, pra minha vida. Tá? Acabou. Certo? Eu não sei se ficou muito claro, se eu consegui me esclarecer aqui, falar bem, para explicar bem para vocês sobre isso. Se não ficou muito claro, eu peço desculpa para vocês, mas eu estou aberta a discussões. Vamos comentar aqui nos comentários, deixar lá nas minhas redes sociais, explicar para mim por que que eu estou errada, talvez, ou por que sim eu estou certa, né? Vamos comentar. Por quê? Porque se a gente não abre um diálogo educado, a gente não consegue evoluir, que nem eu, entendeu? Não é tentar te convencer que você tem que você vai queimar no inferno, que não sei o que, pelo medo. Não, porque se você for queimar no inferno por escolher uma opção que a Bíblia diz que está errada, então eu também vou queimar no inferno, porque eu faço muita coisa que está errada na Bíblia, entende? O que a gente tenta nessa vida é evoluir, né? Aprender a seguir os passos de Jesus e evoluir. Então, a gente vai queimar juntos, salve. Mas, no sentido de aprender, né? Então vamos conversar, vamos dialogar com a educação para a gente poder aprender e saber, nossa, é sim, é não, aqui tem razão, aqui não tem, aqui é um ponto positivo, aqui é um ponto negativo, para a gente poder evoluir como ser humano, como humanidade, tá? Certo? Então, é isso, né? Nesse vídeo eu falei um pouco sobre homofobia e também falei que nós cristãos não somos homofóbicos. Não dá para você falar que nós somos homofóbicos por nós discordarmos da sua escolha, da sua opinião, tá? Isso é meio que idiota. Vou falar bem sincero, rasgado mesmo. É meio que idiota. Por quê? Porque eu posso discordar de qualquer coisa que você escolhe para sua vida. Porque para mim eu acho que aquilo não é certo. E aí, como não é certo para mim, eu não vou fazer. Ponto final, entendeu?
E isso não me torna homofóbico porque eu discordei de você, porque eu não concordo com a sua escolha de vida, porque eu não concordo do seu modo de viver. Mas esse modo de viver não é saudável para mim, como eu considero saudável para mim, tá? E isso é normal, assim como você pode discordar completamente de mim, e isso é normal, tá? Isso não tem nada a ver com homofobia. Agora vamos ressaltar mais uma vez. Foi humilhado, foi maltratado, foi xingado, foi outras, aí sim é homofobia, e assim eu vou lá e sou a primeira a ir lá junto com você na delegacia e denunciar, tá? Por quê? Porque isso sim é homofobia, tá? Você ser maltratado, ser xingado, ser humilhado por causa da sua escolha, ser impedido de trabalhar por causa da sua escolha, aí sim, tá? Isso é homofobia. Mas eu falar que discordo de você porque a minha orientação sexual e aqueles princípios que eu acredito dizem que isso é errado, não é ser homofóbica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou gigante. Pois é, e eu vou terminando por aqui, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo e a gente se vê então amanhã. Amanhã eu vou dar aula, né? E eu mostro um pouquinho mais pra vocês nessa série Outubro Todos os Dias.